Beleza. Pessoal, boa noite, tudo bom? Professor Rodrigo falando aqui. Nós vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai fazer um apanhado geral sobre técnicas manuais, mobilização articular, que a gente citou bastante, né, nas últimas aulas. E aí nós temos dois convidados aí hoje. Eles são egressos da faculdade, são ex-alunos nossos aí, formaram na primeira turma, né, e hoje também são preceptores aí do nosso estágio da Clínica Escola de Fisioterapia, né, o estágio ambulatorial 1, tá? Então, eu vou deixar aí que o Heraldo e o Tássio possam se apresentar para vocês, a turma aí do quarto período, beleza? Fala aí. Pode ficar à vontade aí, Tássio. Começa você, Tássio. Pessoal, meu nome é Tássio Guerra, formado, como o Rodrigo falou, primeira turma de fisioterapia da Faculdade Pitágoras. Eu e o Heraldo já saímos da faculdade já com proposta de emprego, e a gente teve que abraçar essa oportunidade logo, né? À toa que a gente antecipou nossa colação de grau, e com um ano e 4 meses já, né, de experiência de trabalho na área. Parece pouco, mas é muita coisa. Muita coisa. A gente sempre entra em estado de choque no começo, né? Paciente novo, e sempre busca os nossos tutores, né? Que sempre vai ser eterno, para poder suprir algumas dúvidas que podem surgir para frente ainda. Porque o conhecimento ele é infinito. E sempre a gente está aprendendo juntos. Durante esse tempo de experiência que eu tenho, fiz alguns cursos de terapias manuais, a quiropraxia, Mulligan, e também trabalho com a podoposturologia, que a gente trata o paciente através de palmilhas ortopédicas. O tipo de pisada do paciente pode desencadear várias alterações na estrutura do corpo, e a palmilha é um dos tratamentos para com a terapia manual. Sempre vai auxiliar um ao outro. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Heraldo Guerra. Pelo amor de Deus, né, cara? Boa noite, pessoal. Meu nome é Heraldo Guerra. Primeiramente, agradecer Rodrigo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Como ele já falou, nós somos formados pela primeira turma. Nós apressamos, vamos dizer assim, né, a nossa formatura, porque a gente saiu da faculdade já praticamente trabalhando, então tivemos essa necessidade. Eu sou pós-graduando em fisioterapia traumato-ortopédica, não com ênfase em terapia manual, mas a gente vê muito de terapia manual. Então a gente estuda Maitland, Mulligan, entre outros. Sou formado em quiropraxia com Ulisses Gama. Para quem não sabe, o Ulisses é da segunda formação de quiropraxistas do Brasil, então é um cara de muito renome e muito respeito na área. Sejam todos bem-vindos e espero poder agregar muito aí na formação de vocês, beleza? Belezinha, gente. Então, esses são os nossos convidados aí de hoje, tá? Então, a gente vai conversar, bater um papinho aqui novamente sobre mobilização articular, tá? Vocês que são os alunos aí, se quiserem, acessem lá. Vocês lembram do material que a gente passou, né? Vocês fizeram as anotações de vocês. Então, nós vamos falar aqui sobre mobilização articular novamente, né, os conceitos gerais, e depois o Heraldo e o Tássio vão falar de algumas vivências aí no tratamento de pacientes, algumas coisas que eles viram e utilizaram, até as vivências deles, até mesmo no estágio, né? Porque muito no estágio também eles tiveram que aplicar isso, eles viram uma grande utilidade, né, na utilização dessas técnicas manuais, até mesmo no atendimento lá no estágio ainda, tá? Então, só para a gente lembrar, quando a gente fala de terapia manual, a gente está falando de uma gama, de um leque de técnicas que vão poder tratar o paciente basicamente utilizando as suas mãos, tá? Então, eu até brinco, essa é uma frase que eles me ouviram falar desde lá terceiro, quarto período também, que eu gosto de dizer que quando a gente não tem um TENS, não fez a parte de eletro,
parte de termoterapia, entre outras coisas, mas você tem aqui 80% das suas ferramentas estão aqui com você, as suas mãos, o seu cérebro, né? De alguém que estudou, que aprendeu, que treinou, que repetiu, sabe? Você tem 80% das suas ferramentas para poder atuar como fisioterapeuta, tá? Você sabe avaliar, você sabe diagnosticar, você sabe eleger as melhores condutas e aplicá-la, tá? Então, isso é que faz o fisioterapeuta, tá? Então, as técnicas manuais, as terapias manuais, elas são, assim, um grande leque para o tratamento, porque, ainda assim, na pior das hipóteses, você tem já muitos instrumentos, muitos métodos, muitas formas de atender um paciente, mesmo não tendo, sei lá, uma clínica, um ambulatório, às vezes um local próprio para atender. Mas você tendo esses conhecimentos, você já consegue fazer muita coisa. É lógico, tem pessoas que preferem utilizar aparelhos, elas têm mais afinidade por esse tipo de tratamento, de aplicação. Tem pessoas que gostam mais da terapia manual, tem pessoas que não, sei lá, gostam mais de outra área, por exemplo, a hospitalar, né? E aí deixa um pouco isso de lado e vai se especializar, porque todo mundo tende a se especializar em alguma coisa, gosta um pouco mais, tá? Então, isso é comum. Mas você conhecendo as técnicas manuais, você, assim, igual eles que saíram já, estavam formando e já tinham propostas de emprego, eles já tinham pelo menos aí uma boa bagagem para poder atender e atuar com os pacientes. Fala, Heraldo. Na verdade, é o que o Rodrigo falou. A gente fala que a terapia manual é o alicerce. Por quê? Você sabendo, você vai utilizar em tudo. Você vai utilizar em neuro, você vai utilizar no hospital, você vai utilizar onde você estiver. Eu não falei antes, mas eu sou especialista em coluna, então lá no consultório, às vezes as pessoas entram e ficam chocadas, porque, na verdade, sou eu, uma maca e minhas mãos para poder atender eles e tratar eles da melhor forma possível. E mesmo que você esteja no hospital e você tem afinidade por isso e quer fazer isso, quando você vai fazer terapia de higiene brônquica, a maioria é com terapia manual. Então, é muito importante e fiquem, vamos dizer, daqui em diante, levem sempre esse conselho. Aprendam terapia manual, porque o resto vocês adaptam no seu tratamento, mas é com a terapia manual que realmente você vai ver o maior resultado do seu tratamento. Beleza. Pois é. É assim, como o Tasso comentou ali também, né, na formação dele, ele já fez os cursos de terapia manual também, ele trabalha com a podoposturologia, e a podo, você precisa de algumas coisas, de alguns recursos, né, até porque você faz as palmilhas, né, o Tasso, e a gente considera isso como órteses, não é isso? Sim, sim. Às vezes a pessoa tem uma pelve inclinada. Você vai tentar é, manipular essa pelve para tentar colocar ela no padrão. Só que às vezes tu não consegue, devido a quê? Alguma musculatura fraca. Aí entraria a palmilha para nivelar a pelve e colocar o paciente para trabalhar, fortalecer essa musculatura para poder realinhar. Ótimo, ótimo. Então, assim, gente, então vocês vejam, a terapia manual ela tem muitos recursos, como eles citaram. Nós temos o Maitland, que a gente viu em aula, a gente citou muitas coisas do Maitland, que assim, dentro de mobilização articular é o mais básico, sabe? Você pode não conhecer o Mulligan, você pode não aplicar Mulligan, você pode não ser quiroprata, você pode não saber osteopatia, mas você já sabendo o Maitland, sabe? Como isso é aplicado, como isso é feito, ó, você já tem um ótimo recurso de terapia manual para poder aplicar, sabe? O Maitland, assim, ele é simples, mas ele tem muita eficácia. Ele tem muita eficácia no tratamento do paciente. Por isso, quando a gente fala de mobilização articular, a primeira coisa que a gente cita é o Maitland, porque ele é um dos mais fáceis de se aprender, tá? É lógico que tem cursos depois, fora da faculdade, você pode fazer um curso específico do Maitland, do Mulligan, entre outros, mas, assim, o conceito, de forma geral, ele é muito fácil de ser entendido, tá? Porque, na verdade, a nossa manipulação articular, que a gente tanto diz, ela se derivou do Maitland, né? A partir das formas de mobilização
que foram distintas do Maitland, a gente transformou elas na nossa mobilização articular. Então, se você sabe os graus de Maitland e como você aplicá-las, você basicamente já sai um mobilizador articular, como a gente diz por aí. Muito bom. Então, assim, vamos lembrar, a gente gosta de dizer o seguinte, mobilização articular, então, é uma técnica, tá? Relembrando aí vocês das aulas anteriores, né? Vai ser uma técnica manual, tá? Que a gente vai aplicar. Ela consiste em movimentos passivos, ou seja, movimentos que você vai aplicar no paciente. O paciente ele não vai fazer o movimento, quem faz o movimento é o terapeuta, tá? É um movimento passivo, um movimento de baixa velocidade, e ele vai atuar dentro daquele limite de amplitude articular que tem ali, né, do limite que é permitido dentro daquela articulação. Isso aí vai tratar perda de movimento, né? Vai tratar também sintomas como dor, ok? Alguns casos de rigidez articular, né? Então, a ideia, como o próprio nome já diz, a estrutura que é tratada de forma direta pela mobilização articular é a articulação, tá certo? Então, se eu faço uma anamnese de um paciente e eu percebo que a dor ou o sintoma ele provém da articulação, essa é uma técnica que eu vou poder eleger, certo? É uma das técnicas que eu vou poder eleger. A gente até brincou, né? Leandro fez lá aquele aulão comigo, né? Antes das aulas começarem e tal, até brinquei. Se você vai tratar articulação, que técnica que você usa? Mobilização articular. Se eu quero tratar músculo, eu vou pensar no quê? Eu vou pensar numa massagem, eu vou pensar numa liberação miofascial, né? Eu vou pensar em técnicas que vão, né, diretamente para aquela estrutura que eu diagnostiquei que está lesada. É lógico, não quer dizer que, por exemplo, a mobilização articular não tenha efeito na musculatura e nos tecidos moles próximo à articulação. Tem sim, né? Mas a gente começa, o nosso foco vai ser aquela diminuição, aquela perda do movimento articular. Especificamente, o movimento acessório, né? Que a gente falou. Que enquanto a gente vê o movimento fisiológico, por exemplo, meu dedo aqui fazendo flexão, fazendo extensão, né, nas falanges, enquanto eles estão fazendo esse movimento fisiológico, a flexão e extensão, lá dentro da articulação das interfalangianas, seja proximal ou distal, nós vamos ter um movimento acessório, que seria um deslizamento, um rolamento ou um giro, ou os três ou os dois ao mesmo tempo, tá? E é exatamente esse movimento que eu tenho que atuar. A mobilização articular ela vai atuar em cima desse movimento para que eu possa ter uma melhora do movimento fisiológico, por consequência, melhora da amplitude do movimento desse paciente que, por acaso, né, apresentou uma baixa dessa amplitude de movimento ou a perda desse movimento, tá? Então, lembra, você tem que lembrar que é um movimento passivo, ele tem baixa velocidade, ele é dentro da DM e ele geralmente é oscilatório. A gente não faz um movimento mantido, né? O movimento mantido desse daí que a gente faz é uma tração, que a gente, né, como é o afastamento das faces, a gente traciona e mantém tracionado por alguns segundos. Mas as mobilizações em si, os deslizamentos, né, eles são feitos oscilatórios, ok? Só lembrando aí o conceito do que seria essas mobilizações articulares. Quer citar alguma coisa aí? Vale ressaltar que às vezes você tem uma limitação, pode ser muscular, pode ser uma tendinopatia, muitas vezes elas estão associadas a esse mau funcionamento da articulação. Se a articulação não está preservada, vai ter uma cascata de outras disfunções que podem piorar o quadro do paciente. A gente costuma dizer que às vezes as pessoas confundem encurtamento muscular com restrição
de articulação. Então, tem que saber diferenciar na sua avaliação quando é um, quando é outro, e poder bater em cima dessa tecla. Até Exato. Porque o corpo da gente é feito para se mover. A dor mesmo é bastante, muitas vezes é gerada devido a essa falta de mobilidade. O que é com a terapia manual que a gente faz? É procurar restabelecer essa função, restaurar o movimento para liberar esse bloqueio e inibir a dor. Até mesmo porque a gente que é fisioterapeuta, a gente não trata a patologia, a gente trata a função. A patologia leva a essa falta de função. Então, se a gente consegue retomar a função do que a gente está falando aqui, que são articulações, provavelmente você vai estar melhorando essa patologia. Só que a gente não vai tratar a patologia, a gente vai tratar a função que levou, que a patologia levou a essa perda, tá? Tenho isso na cabeça de vocês. Fisioterapeuta trata função. Então, assim, é importante lembrar dessas questões e lembrar dos princípios, como eu falei, para as terapias manuais. Toda terapia manual vai ter princípios e preparativos, né, os pré-requisitos. Sempre, no caso, por exemplo, da mobilização articular, né, a gente tem que ter o paciente bem posicionado, o fisioterapeuta bem posicionado, tem que ter o conhecimento da técnica, tem que ter todo um cuidado, né, para biomecânico, para que a gente não se sobrecarregue, nem faça o movimento errado e piore a situação do paciente. Tudo isso a gente vai pensar. Eu tenho que conhecer, por exemplo, se eu vou tratar uma articulação do quadril, articulação coxo-femoral, né, a união de cabeça do fêmur com o acetábulo ali, eu tenho que entender quem são os ossos que estão ali naquela articulação e, pelo menos, assim, de leve, pelo menos assim, hoje, peguei o paciente aqui, caiu de paraquedas para mim, eu tenho que atender, eu tenho que ter, pelo menos lembrar quem é a musculatura que está envolvida ali, quais os movimentos que aquela articulação realiza, para que eu possa saber tratar. É o mínimo, tá? Então, por isso que é um estudo constante, gente. Não é, eu trato aqui só coluna, e eu não vou estudar cada caso. Não, eu tenho que ter esse cuidado de revisar, de estar sempre lembrando e entendendo a situação do paciente, porque cada paciente é um, independente se a patologia ou a disfunção ou as condições todas estão totalmente iguais, aparentemente, cada pessoa é um indivíduo, cada um tem suas particularidades, ainda assim, sabe? Então eu tenho que estar sempre estudando e me preparando para poder fazer as melhores aplicações, tá certo? Então, a ideia é restaurar esses movimentos, os movimentos acessórios, para que o movimento fisiológico seja apresentado. Da mesma forma que, ainda assim, a gente aplicando essa mobilização articular, além da melhora da amplitude de movimento, nós também vamos ter a diminuição, por exemplo, né, vamos ter influências na diminuição da defesa muscular, que é aquela contração, muitas vezes o espasmo muscular, que é aquela região, né, aquela articulação, ou a musculatura daquela região vai exercer, para que você não se mova em um ângulo errado e volte a fazer uma lesão, né? Você vai fazer alongamento dos tecidos ao redor da articulação ali, né? Você vai gerar aumento da sensibilidade profunda, uma consciência proprioceptiva, enfim, são vários benefícios que vão atuar, vão acontecer por conta de uma aplicação de mobilização articular, né? Quantas vezes, assim, eles mesmos podem citar, por exemplo, um estágio, o paciente chega lá, aí você tem uns 40 minutos, né? A gente trabalha dessa forma, a gente tenta dar esse padrão para vocês, né? 40 minutos, você tem 1 hora, mas são 40 minutos efetivamente para tratar o paciente. E você chega, o paciente está lá praticamente travado, muita dor, e aí você vai ter que colocar uma eletroterapia ou um gelo, e aí, dependendo da modalidade que você utilizar, você vai perder de 15, 20, até 30 minutos para que você tenha um efeito ali de diminuição de dor para depois poder atuar no paciente. Então, não é viável. E aí, eu lembro que uma coisa que aconteceu muito na turma deles foi dar problema lá nos eletrodos do aparelho e eles ficarem sem muita opção de usar eletroterapia.
Então, a turma deles teve que partir, querendo ou não, para o uso da terapia manual, especialmente, né, as mobilizações articulares, o Maitland e tal. E eles começaram a ver que tinha resultado, o mesmo resultado que tinha numa eletroterapia colocada ali e tal, também você tinha resultado na mobilização articular e você conseguia ganhar tempo para aplicar outras condutas com o paciente dentro daqueles 40 minutos. Não é mesmo? Confirme aí, tanto o Heraldo quanto o Tássio. Se vocês lembrarem de alguma Cara, na situação. realidade é porque o que acontece? A gente, tipo, eu e Tássio, a gente nunca foi fã de eletro em si. A gente usa eletro quando existe muita necessidade. Então, o paciente chegou com escala de EVA 8 para cima e a gente vê que você não consegue mobilizar, aí você usa eletro. Você tem que usar a eletro de maneira, vamos dizer, inteligente. Você não pode utilizar eletro à toa. Até mesmo porque para você usar o TENS e ele funcionar, tem que ser a partir de 30 minutos. Então, se você vai fazer um atendimento de 40 minutos, você faz 30 de TENS, só vai sobrar 10 para você tratar o paciente. Aí você vai tratar o paciente, beleza, ele vai sair de lá sem dor? Vai, por quê? Porque você usou o eletro. Porém, o efeito do eletro, o efeito fisiológico, passa em 4, 5 horas, se não me engano, não é, Rodrigo? E aí o paciente volta com dor na outra sessão. O que a gente sabe hoje em dia, o que a literatura nos diz, o que os artigos científicos nos diz, é que onde há dor não pode haver repouso. Olha, onde há dor não pode haver repouso. Então a mobilização vai trazer o quê? Movimento. E se ela traz movimento, um dos efeitos fisiológicos que ela vai te dar a médio e longo prazo é esse efeito analgésico que a gente quer. O Rodrigo comentou aí, realmente nossa turma sofreu um pouco por conta da eletro, porque eu não sei explicar para vocês, mas a grande maioria achava que a gente tinha que fazer eletro primeiro, para depois fazer um outro tipo, para depois passar para terapia manual, para depois passar para fortalecimento. E aí, quando deu os problemas nos TENS e tal, a galera teve que estudar outros meios para poder tratar os pacientes. E outra coisa também, além da eletro, muita gente pensa só em fortalecimento. Fortalecimento e alongamento. Fortalecimento e alongamento. Não procura saber qual é a disfunção que ele tem para poder liberar aquilo. E assim, futuramente, você vê se há necessidade desse fortalecimento muscular. Nesse caso da eletroterapia, tu vê como a terapia manual ela é mágica, né, digamos assim. No caso clínico, o paciente ele tem limitação da cervical na inclinação e rotação para a esquerda. E a queixa dela, a maior queixa dela, é dor no ombro que irradia para o braço. Essa dor no ombro. Ela já foi tratada, foram, se não me engano, 3 meses. Teve tratamento de fisioterapia, só com eletro e fortalecimento. Depois que ela viu que não estava resolvendo esse problema, ela mudou de terapeuta. Só para ressaltar, essa pessoa era secretária, né? O dia todo trabalhando no computador, mexendo em arquivos e tudo. Aí, esse segundo terapeuta fez uma avaliação melhor do paciente. Observou a restrição, que era da inclinação, da rotação, com a limitação de abdução do membro, do ombro direito. A limitação à dor, não tinha restrição articular, era limitação à dor. E a gente sabe que ali no ombro da gente passa o plexo braquial. Ou seja, essa dor estava sendo irradiada da região cervical para o ombro e para o braço. Após avaliar mais ainda, ao palpar duas vértebras, C5 e C6, que é exatamente onde passa ali uns dos ramos do plexo braquial, foi observado a hipomobilidade do lado direito, que estava fazendo a restrição, né, de inclinação e rotação. O que foi feito? Poderia ser feito e foi feito, né? A mobilização articular
você aplica um vetor de força, um deslizamento, um glide, que é um deslize, no processo transverso direito, que é o lado que está o bloqueio, se aplica no ângulo da vértebra cervical, que é 45 graus. E você pode fazer um movimento passivamente junto com o paciente, pedindo para ela girar. Caso ela não tenha muito dor, você vai palpar ela, não tenha muito dor, você pode utilizar também a quiropraxia, que já é uma manipulação, um ajuste rápido para liberar esse bloqueio. Ou seja, depois desse tratamento da terapia manual, o paciente saiu sem dor, porque vinha irradiado da vértebra e ela estava sendo tratada o ombro, só o ombro, com tens fortalecimento, tens fortalecimento. Às vezes é coisa mínima, é questão de avaliar se tem algum bloqueio ali, talvez esse bloqueio que está gerando toda a dor para o paciente. Não é quer dizer que a dor está no local e o problema está ali. A gente comentou em aula também, né, sobre as diferenças de dor e tal. E eu até comentei com vocês, né, gente, aos alunos aí. Muitas vezes nós vamos ter dores irradiadas, podem acontecer, né, como o Tássio exemplificou aí. Então, a mobilização articular também vai fazer diminuição desse sintoma, independente do tipo de dor. Pode ser uma dor articular, né? Pode ser uma dor muscular próxima à região, mas se você melhora a movimentação acessória ali daquela articulação, você também com aquele movimento passivo, oscilatório, dentro de um limite de ADM, você também tem influências nos tecidos moles, igual aos músculos, igual a cápsula articular, a fáscia, os próprios nervos que estão passando no local também vão ser influenciados por aquilo ali, tá? Então, é uma técnica assim que vai ser importantíssima, uma ferramenta muito importante sendo usada aí para tratamento do paciente. Beleza? É importante palpar o paciente, colocar a mão mesmo sem, lógico, pedir licença, né, para o paciente, e colocar a mão para poder se descobrir o que tem de errado na região que tu for avaliar. Poderia ser um nódulo ali de tensão? Poderia. Mas ao averiguar direitinho, foi visto que tinha um bloqueio articular na vértebra cervical. Beleza. É porque, na verdade, quando a gente fala de coluna vertebral, a gente tem que pensar de uma forma um pouquinho diferente. Porque da coluna vertebral que saem os ramos nervosos que vão inervar todo o nosso corpo, e com isso, se você tiver um pequeno bloqueiozinho ou uma restrição de onde estão essas raízes nervosas, você vai ter o seu problema em outro lugar em específico. Exemplo, ele deu o exemplo ali da cervical, que estava irradiando para o ombro, e às vezes a pessoa trata o ombro porque ela acha que o foco da dor é onde está a patologia ou a afecção. E nem sempre é. É como eu falei para vocês, a gente trata função. Se ela teve um problema na cervical que irradiou para o ombro, muito provavelmente o plexo braquial dela estava com algum tipo de restrição. No que ele fez movimento articular, ele fez com que como fala, gente, deu um branco, os sinais nervosos não tivessem nenhum bloqueio, eles voltassem a passar normalmente, e com isso ele conseguiu aliviar a dor dela. Cervical, próximo do ombro, muito provavelmente uma limitação aqui vai me causar dor nesse ombro. E a dor não necessariamente é uma afecção do próprio ombro. E aí é o que eu falei para vocês. Ele pode não tratar a cervical e você, por ter essa dor, você não vai movimentar o seu ombro e vai passar por uma capsulite adesiva. E aí é muito pior de tratar do que simplesmente você ver o paciente como um todo e fazer uma avaliação diferenciada. Quanto à forma de você aplicar a mobilização, hoje em dia o que a gente tem na literatura não importa o vetor, para onde você vai fazer o vetor, os ganhos vão ser praticamente os mesmos. Exemplo, eu tenho uma limitação de ombro, eu não consigo fazer a abdução do meu ombro, correto? Então, o que a gente pensava antes? Que por eu ter uma restrição aqui para fazer a abdução,
o meu húmero não deslizava caudalmente na minha cavidade glenoide. Ela não deslizava, a gente pensava isso. Então, artrocinematicamente falando, a gente teria que fazer o vetor de força da cabeça do meu húmero em direção ao caudal. Então, a gente faria sempre esse movimento daqui para baixo. Hoje, o que a gente sabe é, se a gente faz nesse movimento, se a gente consegue pegar e avaliar e ver que realmente é esse o movimento que está me causando o transtorno, eu vou ter melhora significativa sim. Mas se eu não conseguir ver que era esse vetor que eu tinha que fazer e fazer ele em outros tipos de vetor, exemplo, eu fazer ele para frente, para trás, eu levantar ele no sentido do crânio, em vez de fazer caudalmente, você vai ter ganhos também, não tanto quanto você deveria ter se você fizesse da forma correta, entre aspas, mas você vai ter sim o ganho. Então, sem importar muito para qual direção você vai deslizar ou não, você vai ter os ganhos fisiológicos da mobilização articular. Ótimo, excelente. Pessoal da turma aí, a gente está indo rápido demais nesse bate-papo, tá tudo ok? Dá um feedback para a gente aí, porque já tem uns 40 minutos que a gente está conversando e falando das mobilizações, está tudo ok aí? Tá dando para acompanhar? Não gostaram, não. Tá tudo, tá beleza. Ô, gente, se a gente estiver falando rápido demais ou algo do tipo, vocês tiverem algumas dúvidas, podem perguntar, tá? Não tenha medo, não. A gente está aqui para esclarecer e deixar vocês o mais confortável possível com o tema. Ô, Rodrigo, eu acho que eles estão assustando o povo. Não, eu acho que não é para tanto, não. Pessoal, tá tranquilo? Rodrigo, hoje o participante está sendo você, viu? Oi, como? Hoje o participante está sendo você. É bom, né? Eu já falo mais que pobre na chuva na aula, então... Tá dando hoje para você entender? é aluno, Rodrigo. Hoje eu tô sendo aluno, Jair? Tá igual a gente, só olhando e perguntando ocasionalmente. Mas isso é bom, cara. Você sabia? Esses caras aqui, ó, né? Porque assim, a gente se tornou amigo muito antes deles se formarem, né? E mesmo assim, amizade, professor-aluno à parte, né? Porque eu arrebentava com eles nas provas, no estágio, pegava pesado com eles, né? Mas a gente não deixou de ser amigo por isso. Mas assim, a gente tinha esse bate-papo entre a gente porque a gente gostava de tentar aprender, de tentar entender o assunto, né? Quantas vezes, por exemplo, em práticas, a gente ficou assim, de repente a prática era de 7 até 10 horas da noite. Aí dava lá por volta de 8h30, 8h40, de repente, a prática já tinha desenrolado bem, a gente fez tudo, aí uma galera começava a ir embora, mas a gente continuava em laboratório, batendo papo, trocando ideia, treinando, testando, tirando dúvida, aí trocava artigo um com o outro. A gente acabava, tipo assim, fazendo um grupinho de estudo, querendo ou não. E isso é bom, sabe? Não precisa ser comigo, né? Mas fica a dica para vocês, entre vocês aí, da turma de vocês. Isso é bom que aconteça, tá? Porque é a partir desse interesse aí que você começa a ver qual que é a área que você tem mais afinidade, onde que você tem um pouco mais de facilidade de aprender, tá? De repente é o que já vai te dando a deixa, a dica, né? Para, vou formar, mas eu quero trabalhar com essa parada aqui, com essa questão. Então, tá? É bom a participação. Só uma coisinha aí que eu acho que os dois falaram, talvez vocês não conheçam, eu acho que eu já citei a escala EVA, né? Quando a gente fala escala EVA, é uma escala visual, tá? Analógica para dor. A gente coloca uma... Lá na clínica tem isso. Vocês que entraram já lá na clínica, vocês devem ter visto pela parede lá colado lá uma escalinha de 0 a 10, está assim, qual é o nível da sua dor hoje? Né? E tem até umas carinhas também, tem número e tal. E a gente sempre pede para o paciente falar assim, ó, você está sentindo dor? Sim. Dentro dessa escalinha aqui, ó, de 0 a 10,
qual que é a sensação de dor hoje sua? Até porque a gente viu que dor é subjetiva. Se eu pudesse medir os níveis de dor, de repente a minha dor no ombro, a minha percepção é uma, mas a mesma dor no ombro do Leandro aí, por exemplo, seria muito mais ou muito menos, tá? Então, por isso que a gente pede para o paciente sempre estar falando para a gente, para que a gente tenha uma noção se as técnicas, os métodos estão atendendo ou cumprindo o objetivo, de repente, da diminuição de dor, tá? Porque a gente sabe que dor ela é limitante para a função, tá? Belezinha? Então, vamos dar sequência aqui. Eu quero relembrar com vocês, eu vou compartilhar rapidamente a telinha aqui, só para vocês lembrarem daquela escalinha dos graus de Maitland, né? Então, o Maitland, ele dividiu a escalinha em graus, né? E aí, vou compartilhar uma tela aqui com vocês, só do slide que vocês já têm, eu acho que vocês já têm, né? Se não tiver, depois me lembrem de compartilhar lá. Mas vocês lembram dessa escalinha que tem até lá no livro de vocês. Quando a gente fala do Maitland, né? Ele divide as mobilizações em 5 graus, tá? Sendo que o grau 1, quando a gente avalia a amplitude de movimento daquela articulação do paciente, a gente vai graduar dessa forma. Então, é o ponto inicial do movimento até o ponto que a gente entende que tem limitação. Esse ponto de limitação aqui querendo ou não, o ponto da disfunção. Tá? A gente pode pensar dessa forma. Então, a limitação do movimento da articulação, do movimento articular, vai ser esse ponto de limitação. Como que eu vou saber? Colocando a mão, né? Ou pedindo para o paciente mexer ativamente, digamos que seja a abdução que Heraldo tanto falou aí. Eu peço para ele fazer a abdução lá do ombro direito, ativamente, e depois eu venho passivamente e faço também, sem ele fazer, eu vou fazer. E eu faço um comparativo, né? E aí eu vejo se naquela movimentação eu estou tendo uma limitação, né? Se está chegando um momento em que os tecidos se tensionam e ali cria uma barreira, esse ponto de limitação, tá? E é a partir disso que eu vou medir, né, esses graus aí. Sendo que o grau 1 vai acontecer lá no início da amplitude, o grau 2 ele acontece em um ponto intermediário, né, da amplitude permitida ali, o grau 2. O grau 3 eu vou considerar do meio da amplitude de movimento para o final, e o grau 4 bem lá no limite, sabe? Se a gente pode dividir isso aqui em 4 partes, né? Então tem uma parte, uma segunda parte aqui, uma terceira, uma quarta, né? Então dividindo em 4 aqui, então tem aqui, ó, 1/4 no quarto inicial, o grau 1. Na metade, né, 2/4. No meio da amplitude, eu tenho o grau 2. Nos 2/4 finais, eu tenho o grau 3. E no 1/4 final, eu tenho o grau 4, tá? Isso não é muita coisa não, tá, gente? É sutil. Aí vai do treino, o seu treino de sensibilidade da mão, né, o seu tato, treinar seu tato, a sua percepção manual para poder entender isso, até mesmo visual, né? Porque muitas vezes você vai conseguir enxergar isso, ok? E aí você vai trabalhar esses 4 graus aqui dentro do ponto de limitação, até o ponto de limitação. E aí tem aquele grau 5 que a gente fala que é o thrust, né? Que diferente aqui da mobilização, né? Há um tempo atrás as bibliografias tratavam assim, do grau 1 ao grau 4 aqui, eu faço mobilizações. E o grau 5 seria o thrust, que seria uma manipulação articular, tá? Mas esse grau 5 aqui, ele vai ser diferente dessas mobilizações, porque aqui essa mobilização é um movimento curto, tá? É um movimento que ele não é oscilatório, ele é único e ele é rápido, tá? Ele pode produzir aquele som da cavitação, né, que é o estalo, o estalar ali da articulação. Pode, tá? Mas a gente não pode associar o estalar com o deu certo, ok? Porque pode estalar e dar errado. De repente você fraturou, você lesionou um tecido, alguma coisa assim, tá? Então, pode acontecer o estalo ou não. Mas aí como é que eu vou saber se funcionou ou não? Porque toda vez que eu aplico
um grau 5, eu testo antes e testo depois a mobilidade daquela articulação, tá? E aí, então, eu tenho todos esses graus. A bibliografia indica que grau 1 e grau 2 é mais indicado para dores, né? Para diminuição de dores. O grau 3 e grau 4 seria para ganho de mobilidade, né? Diminuição da rigidez, mas não deixa também de tratar a questão das dores, ok? E o grau 5, algumas bibliografias trazem que é para que eu ganhe pelo menos um aumento da mobilidade, né? Uma hipermobilidade, mesmo que seja temporária, tá? Porque a gente dá mobilidade para o paciente nesse grau 5, aqui a gente dá. Só que aí a gente tem que vir e fazer os ajustes nos tecidos, né? A musculatura, ganhando tônus, ganhando força, né? Para que eu consiga manter essa articulação alinhada e aí esse ponto de limitação ele seja ampliado, tá? Ele se torne cada vez mais amplo aqui para a gente restaurar aquilo que a gente chama de ADM normal da articulação, ok? Lembrando que existe um limite anatômico aqui no final. Esse limite anatômico aqui é o limite que a articulação permite anatomicamente. Além disso daqui, é lesão com certeza. Aí vem um estiramento, vem uma fratura, vem uma ruptura ligamentar, tá? Uma ruptura do tendão, né? Então, eu não posso ultrapassar nunca esse limite anatômico, tá certo? Vocês querem citar alguma coisa aí, Heraldo, Tássio? Na verdade, o que acontece? Esses conceitos do Maitland, eles iam até o grau 5. Só que aí, como as pessoas estavam não fazendo o curso de Maitland completo, decidiram por tirar o grau 5 e transformar o grau 5 em uma manipulação. Na verdade, o que a gente faz mais a manipulação é na coluna vertebral, porque às vezes você não tem o tempo suficiente para ficar mobilizando. Lembrando que os movimentos de mobilização para dar resultados, eles são entre 40 a 45 a 50 movimentos, ou seja, você vai pegar aquela articulação e vai ficar fazendo a mobilização 50 vezes. Caso você não faça menos que isso, vamos dizer, eu fiz lá 20 vezes. O efeito fisiológico que você vai ter vai ser muito menor do que se você fizesse todas essas do jeito que eu estou falando, acima de 40 repetições. Quando a gente faz um thrust, que é a manipulação, a gente quer o quê? Que eu tenha os efeitos da manipulação, da mobilização, perdão, em um curto período de tempo. Ou seja, se eu estou mobilizando, estou fazendo lá as 50 repetições dessa mobilização, e ele vai ter o ganho fisiológico do que eu fiz daqui a, vamos dizer, 10 minutos, com a manipulação eu tenho instantaneamente isso que eu queria. Exemplo, eu tenho uma vértebra hipomóvel, eu vou e manipulo ela, automaticamente ela vai estar uma vértebra móvel se você fizer do jeito certo, no tempo correto e da forma correta. É isso aí mesmo. Tássio, quer citar alguma coisa? Essa questão aí, o Heraldo até citou já, que a gente tinha feito um curso de quiropraxia primeiro, né, que é a manipulação. Depois eu fui fazer o de Mulligan, aí a gente estava olhando a região cervical, e ele estava falando, né, Mulligan é mobilização na direção da dor. Aí estava citando essa questão, até o Heraldo já explicou. Se tem uma restrição ali, a hipomobilidade, ele mostrou a técnica de Mulligan, foi fazendo as repetições da mobilização. Aí ele citou, mas se você já tem a ferramenta para manipular, você faz a manipulação, você vai ter um resultado melhor. A mobilização seria mais uma questão de segurança, no caso, a pessoa idosa, né? Pode correr o risco de fratura, questão de osteoporose, essas coisas. Porque, na verdade, o que a gente tem hoje em dia de contraindicação absoluta é câncer ósseo e osteoporose, porque você pode causar uma fratura. Outras coisas a gente chama de bandeira vermelha. A gente tem bandeira verde, que você pode fazer, bandeira amarela, você fica com o alerta ligado, e bandeira vermelha,
você pode fazer, mas você tem que ter o mínimo de preparo possível, vamos dizer assim, para poder fazer, porque você pode estar levando o paciente a um risco desnecessário. Exemplo, eu tenho uma paciente com osteoporose e eu sei que eu não posso manipular ela. Eu uso os graus de Maitland. Vamos dizer, vou dar um exemplo meu, Heraldo. Eu não uso tanto os graus de Maitland quanto eu deveria. Eu gosto mais de fazer a mobilização articular com o meu feeling. Então, geralmente, o meu feeling é entre o 4 ali, quase uma manipulação. Eu gosto muito de fazer grau 4, porque eu acredito que se eu liberar a vértebra, se eu liberar uma articulação, eu vou ter o efeito fisiológico que eu queria, sem precisar passar pelo grau 1, pelo grau 2 e pelo grau 3. Só que quem estuda Maitland em si, eles são totalmente contra esse tipo de atitude, entende? Então vai de cada pessoa. O meu olhar é diferente do olhar de Rodrigo, é diferente do olhar de Tássio. O meu olhar é mais diferente do de Tássio ainda, porque Tássio ele tem Mulligan. O Mulligan você usa uma faixa para reposicionar a articulação para você poder fazer essa mobilização. Então já é um pensamento totalmente diferente. Sempre vai ter essas terapias manuais, Maitland, Mulligan, Mackenzie, quiropraxia, osteopatia, sempre vai ter convergências entre um e outro, porque eles, como se fosse uma religião, eles seguem aquilo. Não, eu estou formando nisso, gosto disso, eu vou seguir isso, eu não quero saber dos outros. Só que quem tem, não estou falando que os outros não, né, quem tem a mente mais para aceitar um pouquinho de cada, vai aproveitar bastante. Às vezes a quiropraxia não resolve aquele problema, o que vai resolver é Mulligan. Às vezes não é o Mulligan, o que vai resolver é o Maitland. Sempre vai ter um pouquinho de cada um que vai te ajudar. Por isso que é importante você estudar todos e respeitar, né? Se fulano defende aquilo, você respeita, deixa ele falar. Cada um com sua consciência, né? E o seu entendimento. Exato. Eu gosto de ressaltar também que é uma vivência clínica minha, que eu prefiro, antes de mobilizar, manipular em si, eu prefiro preparar a articulação, vamos dizer assim. Faço uma liberação miofascial num tecido que está um pouquinho mais rígido, ou então eu faço um stretchingzinho de leve para poder... vamos dizer que eu vou amaciando a carne para poder fazer a manipulação em si. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, de forma bem prática e rápida. Ontem eu estava terminando meus atendimentos, já era quase 8 horas da noite, e aí recebi uma ligação. Heraldo, pelo amor de Deus, vem atender minha esposa. Minha esposa foi brincar com o neto dela aqui, travou, ela está aqui no chão, ninguém consegue tirar ela daqui. A gente chamou outra pessoa, ele fez a fisioterapia aqui convencional e não conseguiu resolver. A gente ia levar ela para o hospital, mas ela não está conseguindo sentar, então não tem como a gente botar ela no carro e levar para o hospital. Tem como você vir aqui? Eu estava cansado, exausto, que eu trabalhei o dia todo, mas é minha profissão, eu escolhi isso, então eu fui. Chegando lá, eu fui conversando com ela, né, fazendo já minha anamnese. Lembrando, você está tratando o paciente desde o seu primeiro oi com o paciente. Então, tudo que você puder colher de informação vai ser benéfico para o seu tratamento. A gente fala muito que tratar é fácil, o problema é você achar o real problema da pessoa. Então, conversa vai, conversa vem, eu perguntei para ela, não, o que você andou fazendo que possa ter resultado nesse problema? Não fiz nada não, eu simplesmente travei. Aí eu, beleza, fui conversando com ela, palpei. Quando chegou em uma determinada vértebra, eu vi que ela sentia um pouquinho mais de dor, mas eu fiquei quieto, continuei palpando. Aí eu, mas tem certeza que a senhora não fez nada e tal? Outro terapeuta colocou TENS. Fez o TENS, fez uma liberação lá nos músculos das costas e tal, enfim. Aí ela, não, eu simplesmente fui pegar o meu neto no colo e travei. Então eu já liguei o alerta. Ela foi fazer um movimento de agachamento, mas ela não fez um movimento de agachamento. Muito provavelmente ela foi pegar o neto com as costas retas, fazendo aquele movimento que a gente sempre faz,
Ninguém agacha para pegar nada no chão. A gente vai simplesmente faz a flexão de tronco e pega e pronto. Aí eu, beleza. Mas e aí, o que aconteceu? Nossa, Heraldo, me deu uma falta de ar enorme, enorme. Mas o que tem a ver dessa falta de ar com problema na coluna? Beleza. Palpei lá, L1, T2, totalmente imóvel. Os músculos paralombares ali, totalmente rígidos. Eu poderia muito bem chegar ali, mexer e pronto, e deixar ela lá, falar que ela ia melhorar. Então, o que eu pensei? Ela teve problemas em respirar. Minha lombar travou, meus músculos estão todos rígidos. O que faltava? Diafragma. Simplesmente ela foi pegar o neto, foi inspirar, o diafragma dela travou, né? Ele se contraiu de uma forma que não deveria, e a gente sabe que a última inserção do diafragma é onde? L1. Então, ele puxou L1 e T12, as duas vértebras ficaram hipomóveis, o diafragma não conseguiu voltar no seu arco costal todinho, porque as vértebras estavam limitadas, e com isso, ela sentia muita dor no diafragma. Eu fui direto manipular, eu fui direto mobilizar? Em hipótese alguma. Fiz uma liberação diafragmática, depois eu fiz uma reexpansão pulmonar com ela, pedi para ela inspirar bem fundo, ela falou que ainda incomodava um pouquinho. Eu falei, mas e o seu grau de dor, como é que tá? Para respirar, Heraldo, saiu de 10 para 12, saiu de 10 para 2. Falei, beleza, tem 2 incomodando. Eu fui, posicionei a paciente, né? E fiz o meu rolo lombar. Eu poderia muito bem fazer uma mobilização, mas como eu sou quiropraxista, né? Eu fiz a manipulação e consegui pegar exatamente L1. Quando eu consegui pegar L1, eu falei bem assim, vamos tentar sentar? Ela, eu não consigo, os meninos tentaram me colocar no carro e eu chorei de dor e acabei me jogando no chão de novo. Não, eu falei, vamos lá, vamos tentar. Aí eu consegui sentar ela. Aí ela olhou para mim e falou bem assim, nossa, você é um mágico, né? Como é que você conseguiu fazer isso? O outro não conseguiu e tal. Aí eu falei, não, é normal isso. Agora vamos deitar ali. Aí eu consegui deitar ela numa mesinha que tinha lá um pouquinho mais baixa e fiz uma manipulação que a gente chama de charneira, que eu consegui pegar exatamente T12. No que eu peguei T12, ela gritou de uma forma que eu falei, deu ruim. Eu acho que tudo que eu fiz foi desfeito. Aí eu falei, tá doendo ela? Não, é porque foi gostoso. Aí eu falei, tá bom, mas agora levanta para mim, por favor. Ela, eu não vou conseguir, que eu tá travado. Eu falei, não, vamos lá, eu te ajudo. Aí eu peguei ela, levantei, falei, dá uma volta para ver. Aí ela deu a volta dela lá. Aí eu falei, pega o seu neto no colo agora, por favor. Aí ela, você tá de brincadeira comigo. Aí eu falei, não, pode pegar. Ela foi e pegou. Então, eu consegui tratar a paciente, ela ficou com grau de EVA 1. Eu não conseguiria botar ela com grau de EVA 0, porque ela teve uma contração muscular muito forte do diafragma, então esse diafragma ainda estava inflamado. Então eu falei com ela, você vai demorar 48 horas para que o efeito total do que eu usei seja feito. Hoje de manhã ela me mandou mensagem falando que estava 0 de dor. Vamos lá, aonde eu quero chegar? Olha a importância de eu mobilizar dois segmentos da vértebra. Um segmento da vértebra, T12 e L1 é um segmento. Quando a gente tem duas vértebras, é um segmento. Eu mobilizei um segmento com essa mobilização, dessa hipomobilidade que tinha aqui. Eu liberei as raízes nervosas voltaram a passar os estímulos elétricos, o diafragma dela se relaxou e ela voltou a fazer as coisas dela. Esse exemplo aí que o Heraldo deu aí, o paciente dele aí, é importante dizer também, isso são profissionais de ponta, um amigo nosso, Jefferson, fisioterapeuta, excelente fisioterapeuta. Ele deixou um alerta e eu peguei para minha vida, isso que ele falou. Uma situação que encontra um paciente desse aí.
Heraldo soube avaliar, soube buscar todos os pontos e atender o paciente. Agora, se você chega, vê uma situação dessa, tem dúvida, não sabe, ou tem medo, indique para outro profissional. Não atenda de qualquer forma, não se sinta envergonhado, explica a situação direitinho, ó, não estou por dentro da área, mas eu vou indicar outro profissional que possa resolver esse problema seu. Isso não é vergonha. Além de você estar ajudando um colega seu também, você vai poder adquirir o conhecimento com ele depois desse atendimento. Tem dúvida, medo, ou não sabe, não atenda. Indique para outro. Isso é importante. A questão toda, gente, como eles estão dando exemplos aí, você vê que é uma situação onde simplesmente a terapia manual foi usada, certo? E aí você conseguiu resolver quase que 100% a situação da paciente, tá? Mais do que aplicar isso, aí tem essa questão. Então, soube avaliar a situação, soube aplicar corretamente, né? E quando eu falo corretamente, para a estrutura certa, a técnica no momento certa, as técnicas certas naquele momento. E você tem um efeito praticamente imediato, tá? Aí, como o Tássio complementou, tá? Por isso que terapia manual é tão importante, tá? Por isso que as terapias manuais são tão importantes. Você já tem, é o básico das ferramentas para você, tá? Então, conhecer isso já ajuda bastante. Como vocês citaram aí, vão existir as indicações, as contraindicações, e, claro, nas nossas aulas práticas, quando a gente retornar, né, em breve, aí, Deus há de abençoar, né, que essa situação há de melhorar, nós vamos trabalhar com essas questões, tá? Temos algum outro caso aí? Tássio e Heraldo, fala para a gente um pouquinho da quiropraxia, para que os alunos, para que eles possam conhecer um pouquinho da técnica. Ela trabalha mais com manipulação, mas ela é uma técnica, é uma terapia manual aí um pouquinho mais difundida. Fica à vontade aí, Tássio. Fica à vontade aí. Geraldo, fala daquilo que depois eu falo do Mulligan, que eu tenho até um exemplo. Beleza. Fala assim. Então, na verdade, o que a gente tem é o seguinte. A gente chama de técnica em si a quiropraxia, né? Só que, para mim, a quiropraxia é um conceito. Por quê? Porque a manipulação, ela não é exclusiva da quiropraxia. Olha, fisioterapeuta manipulativo manipula, faz thrust. Osteopata faz thrust. E o quiropraxista também faz thrust. Na verdade, o que define um quiropraxista é uma pessoa que trabalha com manipulação em cima das hipomobilidades que o corpo possa vir a ter. Foi igual deu o exemplo. Ela estava com uma hipomobilidade do segmento de T12, L1. Eu trabalhei nessa hipomobilidade, eu fiz com que as vértebras funcionassem de forma normal e eu resolvi o problema do paciente. Só que as pessoas acham que vão fazer uma sessão de quiropraxia e você vai chegar lá e vai instalar ela dos pés à cabeça. E não é o que acontece. A gente tem que achar a hipomobilidade e aí a gente manipula em cima dessa hipomobilidade, a gente manipular em outra região, manipula também pessoas, às vezes, porque ir e serem manipulados da cabeça aos pés. O seu problema em 5 minutos. Eu corrigi o seu problema em 5 minutos, não tem por que eu ficar lá o atendimento todinho manipulando você. Não vai trazer benefício nenhum, entende? Por isso que o nome é um quiropraxista. Eu sou um cara que trabalha com tratamento da coluna, porque o meu foco é trabalhar para que você não sinta mais a dor que você sentia antes.
as pessoas esperam pelo estralo, né? Às vezes você resolve o problema sem ter feito a cavitação, mas você resolveu o problema, né? A pessoa não quer esperar a cavitação. Na verdade, você vê no semblante da pessoa uma decepção quando você não manipula ela. Exemplo, tem paciente que vai ter sessão, vai ter atendimento, e eu vou manipular a pessoa toda. Só que vai ter alguns atendimentos que eu só vou precisar manipular a cervical. E as pessoas não entendem. Ela quer que você faz isso, isso, isso e isso. Então, exemplo, quando você vende determinada técnica, você tem que fazer. E aí? Você vai fazer o quê? Exemplo, você está vendendo a quiropraxia. A pessoa vai lá para você simplesmente instalar ela da cabeça aos pés e você não fizer, você fez uma propaganda falsa do seu trabalho. A pessoa procura quiropraxia para ser estralada. Exatamente. As pessoas acham que é aquilo que eu estou falando para vocês, estou falando aqui para os alunos e repito novamente. Elas acham que instalou, funcionou, instalou, melhorou. Tem que ter o estalo, porque senão não funciona. E tem isso, né? Não, olhando do ponto de vista comercial, você está vendendo um serviço de quiropraxia, e as pessoas ficam com isso na cabeça. Peraí, eu estou pagando para fazer aquilo e não está instalando, por quê? Então deve estar fazendo errado, eu vou procurar outro. Então é difícil. Por isso que uma das funções nossa também, como profissionais, e aí olha o seu ponto de vista de prestador de serviço, seu ponto de vista econômico, administrativo, né? Como um empreendedor, é importante você, para cada pessoa que chega, cada paciente novo, você conscientizá-lo de que dessa realidade, ó, a técnica é assim, ela funciona dessa forma, né? Ela aplica assim, algumas vezes vai ser aplicada, não vai ser estalo, não vai ter, mas não quer dizer que funcionou, não funcionou, né? Vai ter algumas sessões que eu vou vir, vou te avaliar, vou testar, e aí eu só vou precisar fazer em algumas partes, a gente vai explicando. Eu falo isso porque para acupuntura eu tenho que explicar isso tudo, sabe? Para a pessoa poder entender e compreender que aquilo que a gente aplica umas agulhas ali, outras aqui, aí muda na outra, e aí dessa vez fez a agulha e aplicou a semente na orelha, aí na outra já não aplicou a semente na orelha, aí na outra colocou menos agulha e colocou, fez outra coisa, fez uma ventosa, por exemplo, aí a pessoa tem que entender. Então a gente tem que usar dessa explicação também, tá? Então comum. Na verdade, é bem comum esse tipo de coisa, esses questionamentos de paciente acontecerem, mas aí a gente tem que ter o jogo de cintura para poder, né, explicar para ele e deixar ele bem compreender a situação, né? na verdade, eu parei de vender como quiropraxia depois que algumas pessoas foram lá procurar e as mesmas tinham contraindicações para fazer quiropraxia. E elas queriam ser manipuladas de qualquer jeito. Tanto que eu perdi meu tempo e não pude cobrar o atendimento. Por quê? Porque eu não manipulei elas não podiam serem manipuladas. Então, depois de conversa com alguns outros colegas de profissão, eu resolvi simplesmente adotar como tratamento da coluna e dor. Então, eu manipulo quando eu quero, eu manipulo o segmento que eu quero, eu manipulo, e as pessoas vão lá simplesmente porque querem se livrar daquele quadro álgico que estão. Mas é impressionante, tipo, a gente chega aqui e fala para vocês, isso aqui funciona, funciona, funciona. Mas vocês vão ter o real entendimento quando vocês estiverem fazendo a prática que o Rodrigo vai passar, muito provavelmente ele vai manipular alguns de vocês, e vocês vão ver que o efeito fisiológico é muito instantâneo, é muito rápido. Exemplo, você está com uma rigidez muscular, vamos dizer, em romboides ali, e a gente manipula de T7 a T10 e o seu romboide vai ficar de forma normal. Chega a ser impressionante. Verdade, verdade. Cássio, fala do Mulligan aí um pouquinho. Falar um pouquinho do Mulligan.
O Mulligan, ele trabalha através da falha posicional. Ele busca isso, a falha posicional de uma articulação, que pode assumir uma posição normal devido a algum impacto. A mobilização que a gente faz no Mulligan é de forma passiva e ativa, junto com o paciente. A gente pede o paciente para fazer o movimento, a gente trata na direção da dor. Depois eu vou dar o exemplo de um paciente que eu peguei. Dentro dessa falha posicional, a gente tem uma expressão chamada glide, que é um deslizamento, uma pequena tração que a gente dá. Já botou aí o slidezinho bonitinho, né? O glide é um deslizamento que a gente dá, e tem o overpressure, que é uma pressão, uma sobrepressão a mais que o próprio paciente faz, a gente pede. Eu gosto muito de utilizar o Mulligan, mas em membros superiores e inferiores. Coluna, eu tenho mais a preferência da quiropraxia. Teve um paciente, até um amigo nosso, Thiago Denner, ele é educador físico. Se tem algum educador físico aí, nada contra dele. Ele, há 3 anos, ele sofreu uma queda de moto, aí caiu por cima do ombro, sofreu um impacto no ombro. E nesses 3 anos ele sempre havia sentido dor. Ele, como educador físico, não procurou outro profissional, ele fazia, né, gelo, essas coisas, fortalecimento e nada, até que um dia ele me procurou. Fiz os testes especiais nele, não deu alteração nenhuma, teste neural, nenhuma alteração, aí eu pensei, deve ser pelo histórico mecânico, né? Aí também, durante esse tempo, ele andava muito de moto, aí sempre gera impacto, né? Calçamento, tudo. Fiz esses testes, não deu alteração nenhuma. Então, ou seja, eu vou testar a mobilização articular no meio. Então, fiz as mobilizações e nada de melhorar. A dor dele era no movimento de flexão do braço e quando fazia rotação externa, que ele sentia bastante dor. Eu falei, então eu vou tentar utilizar o Mulligan. Eu posicionei minha mão na direção do acrômio e do processo coracoide e fiz esse glide, que é uma leve pressão, e pedi para ele fazer o movimento que gera dor, que é a flexão e a rotação interna. Procurei a posição, dei essa pressão e pedi para ele faz o movimento. E eu fui acompanhando com a minha mão esse movimento dele. Sumiu a dor? Não. Eu busquei mais um pouquinho, afastei mais para o lado um pouquinho minha mão e dei outra pressão. Faz o movimento. Sumiu a dor. A falha foi aí que estava a falha posicional dessa articulação. Então, eu mantendo essa pressão e pedindo para ele fazer umas 6, 7 repetições do mesmo jeito, da direção da dor. Mas quando ele fazia essas repetições, já estava sem dor nenhuma, sem dor. Ou seja, ele tinha uma falha posicional, não era nada neural nem muscular. E até hoje ele não tem problema nenhum. A dor sumiu e não aparece. Pratica os esportes dele, faz tudo tranquilo. Ou seja, a dor mecânica que estava sendo gerada por uma falha posicional da articulação acrômio-clavicular. Alguém deu para entender? Se não entendeu, eu tento explicar direito melhor. Pessoal? Como eu compartilhei, né? Só para lembrar, gente, tá? O Mulligan é essa técnica que está projetada aí para vocês, que utiliza essa faixa aí, tá? Pode utilizar a faixa ou não também. Depende muito da técnica, onde for utilizar. No caso do que eu tive, que eu atendi, não era necessário. Beleza. Conseguiram entender um pouquinho aí, gente, da quiro, e do Mulligan? Tá. Seria interessante, né, se a gente tivesse chamado um osteopata também, né? Aí seria bom demais. Marcos, Natan, que estuda osteopatia, né? Quem sabe? A gente
faz uma livezinha aí, convida a Natan, por exemplo, né, o Marcos, o professor Marcos, para poder ajudar a gente aí. Eu achei interessante. Tem mais algum exemplo que vocês gostariam de citar aí sobre a questão das mobilizações? Para que a gente depois abra para perguntas aqui para a galera. Beleza, vamos lá. Paciente chegou ao consultório depois de indicação de um osteopata para mim. A mesma estava com limitação do joelho. Eu estava até conversando com o Rodrigo aqui antes de iniciar a aula. Ela ficou com a limitação na flexão de joelho devido a uma cirurgia mal feita de tendão patelar. Uma segunda cirurgia foi feita em cima da primeira para tentar restaurar a função, mas não adiantou, ela ficou com essa limitação e basicamente a flexão de joelho dela era de 5 graus no máximo. E a extensão total também não chegava ao máximo, estava em torno de menos 10, alguma coisa do tipo. O que me levou a uma curiosidade excessiva sobre o caso foi: ela fez fisioterapia durante 2 anos, adotou uma marcha ceifante durante 2 anos e ninguém conseguia resolver o problema dela. Em conversas com a própria paciente, ela não soube me explicar. A gente tem que lembrar que são pessoas leigas que não entendem como a gente, então muito provavelmente elas não vão conseguir definir para você o que estava de errado ou não. Mas até aí tudo bem. Eu fiz a avaliação dela toda e comecei a atendê-la. Quando eu comecei a fazer uma mobilização patelar nessa mulher, ela falou bem assim: ei, que técnica é essa? Foi uma mobilização patelar. Toda vez que alguém mexe no joelho ou tem algum problema de joelho, a gente tem que fazer, porque a patela ela é totalmente responsável por esse movimento de extensão que a gente faz no joelho. Se a gente não tivesse ela, muito provavelmente a gente não andaria. Aí ela, mas os meus terapeutas anteriores nunca fizeram isso comigo. Aí eu, quieto, falei, pode ser que passou batida e tal. Ou então que eles não quiseram mexer por causa da cicatriz que a senhora apresenta no joelho. Aí tá, fiz a mobilização, ela sentiu muita dor, a patela estava muito rígida, né? E com isso eu comecei a fazer a mobilização do joelho. Eu pinço o fêmur, pinço a tíbia e vou fazendo essa mobilização de joelho. Ela é difícil e muito rígida, então tem que ter um controle e um conhecimento muito amplo de anatomia para você poder fazer. Eu tava fazendo, ela virou para mim e falou bem assim: tá me incomodando. Mas tá te incomodando como? Não, porque ninguém nunca mexeu no meu joelho e tal, você pode piorar minha situação. Eu falei bem assim: a senhora veio aqui porque a senhora confia em mim. Então, eu preciso que a senhora confie em mim e me deixe fazer o meu trabalho da forma que eu sei, e eu garanto para a senhora que a senhora vai sair daqui sem a dor que a senhora está apresentando agora. Beleza, ela deixou. Então, fiz a mobilização patelar, fiz a mobilização do joelho, e por fim eu fiz uma liberação miofascial no músculo popítleo. Fiz, beleza. No outro dia ela me ligou me xingando. Está doendo demais. Falei, eu sei que está doendo, mas eu preciso que a senhora deixe o corpo agir durante 48 horas. Ela, não, eu vou tomar remédio. Eu falei, por favor, não tome remédio, confia em mim. Aí, beleza. Passou. No outro dia ela me mandou mensagem: ei, o meu joelho tá melhor, não tá mais inflamado. Aí eu, beleza. E a dor, como é que tá? Ela, que dor? Assim mesmo. Ela, que dor? Eu, não, a dor que essa tá apresentando no joelho. Ela, não tô sentindo dor nenhuma, não. Então, eu piorei o quadro dela para que em 48 horas esse quadro dela fosse resolvido. Ou seja, às vezes piorar o paciente um pouquinho é bom. Você tem que saber fazer isso, mas é bom. Aí, beleza. Isso foi eu tratei ela na terça, no sábado ela voltou. Ela voltou apresentando a marcha ceifante ainda. Aí o que eu deduzi?
ela deve ter marcha ceifante desde a primeira operação que ela teve, que ela não dobrava o joelho. Então, o músculo quadrado lombar dela tá hiperativado, tá hiperirritado. Fiz a liberação do quadrado lombar dela, fiz uma manipulação sacroiliaca, né, para que eu pudesse relaxar o corpo dela no membro inferior afetado, e fiz a mobilização de novo. Ela não reclamou de dor em nenhum momento, e aí eu fui para a panturrilha. Quando eu cheguei na panturrilha, essa mulher queria me matar de tanta dor que ela estava sentindo, de tanto que a panturrilha dela estava, como é que eu vou dizer, de certa forma espástica, porque quando a gente tem uma marcha ceifante, o tibial anterior, ele é inibido, então a sua panturrilha fica sobrecarregada. Eu liberei a panturrilha dela e falei, anda, por favor. Ela com o padrão de marcha ceifante dela. Falei, é o seguinte, eu preciso que a senhora ande assim. Aí eu fui, dei o exemplo, né, bonitinho, tornozelo primeiro, o calcâneo primeiro, aí depois no final a gente tem o impulso do hálux, tudo bonitinho, que foi a reeducação que você falou, lembra? Fiz, mandei ela andar, ela andou de boa. Aí eu falei bem assim, como é que a senhora tá se sentindo? Ela virou para mim e falou bem assim, cara, eu deveria ter vindo aqui há 2 anos atrás. Eu até me emociono quando eu falo dela, porque foi um caso que me afetou bastante e eu perdi muitas noites estudando sobre o caso dela, porque não é minha especialidade de joelho, mas a gente vai ter essas coisas durante a nossa caminhada. Vocês que estão se formando daqui a pouco, vocês vão ver que não vai ter caso nenhum impossível para vocês. Nenhum. Você pode não ser especialista na coisa, mas você vai saber resolver. Aí tá. Passou dessa segunda sessão, ela veio na terceira e apresentando a marcha ceifante dela. E aí eu falei, você tá andando errado ainda. Aí ela, é porque eu só consigo andar direito quando eu boto uma caneleira de 2 quilos aqui perto do meu tornozelo. Falei, como assim peso de 2 quilos? O meu ortopedista pediu para que eu andasse com a tornozeleira de 2 quilos. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Eu juro pra vocês. Eu nunca vi isso na minha vida. É o Rock Lee, tá ligado? Lutando contra o cara lá que solta os pezinhos. Aí eu falei bem assim, não, mas peraí. Por quanto tempo você usou isso? Eu usei isso por 2 anos. Então, apesar de eu querer que ela melhorasse na primeira sessão, na primeiro atendimento, eu sei que isso não seria possível. Mas eu trato os meus pacientes para que eles melhorem na primeira. Eu acho que isso que faz toda a diferença na vida do paciente. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma caneleira que eu tenho lá, que eu tirei o peso da caneleira. Só tá lá o panozinho e coloquei. Aí no que eu coloquei, ela começou a andar normal, né, com a marcha ceifantezinha dela. Aí eu falei bem assim, olha só, você tá com peso e tá andando do mesmo jeito. Me explica aí o que tá acontecendo. Aí ela foi e falou bem assim, não, é porque na hora que eu ando, me dá uma dor em cima do joelho. Vamos dizer que eu tô com o joelho, que é o joelho, né? Aqui, a patela, e aqui eu tenho vasto intermédio, vasto lateral e vasto medial. E a minha inserção do meu vasto medial e do meu vasto lateral estava totalmente comprometida. Por isso ela não conseguia fazer a flexão melhor. Então eu fiz o agulhamento, o Rodrigo até que me ensinou esse agulhamento. Eu fiz um agulhamento, consegui inibir, né, esses tendões de uma forma que ela conseguiu movimentar um pouco do joelho dela. E continuei na mobilização. Hoje ela faz 20 graus de movimento e está andando praticamente de forma normal. Eu dei o exemplo dessa mulher para vocês verem o quão é importante você saber quando mobilizar. Você saber como avaliar o seu paciente e como tratar do seu paciente. Nem sempre a gente pode ter pena do paciente. Às vezes você piora ele por uma melhora que você vai ter significativa mais na frente.
Então, exemplo, se eu tenho uma articulação que está rígida e eu não faço mobilização, o erro não foi do médico que fez a cirurgia, o erro foi meu, porque é o meu trabalho conseguir a função dela de volta. E se eu não estou fazendo o meu trabalho, não tem por que eu estar ali. Entenderam? Então, para vocês terem uma noção, uma paciente fazendo fisioterapia há 2 anos, fisioterapia dita convencional, né? TENS, gelo, infra, enfim, e fortalecimentos. E o básico do básico, que é a mobilização, não foi feito. Então, ela ficou com a restrição que ela vai ter para o resto da vida dela por falta de mobilização articular. Muito bom, muito bom. Tássio, algum outro exemplo? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo? Meu delay. Pois é, pessoal, a ideia dessa aula, desse encontro com a participação deles aí hoje era demonstrar para vocês, através desses exemplos práticos, das vivências deles, né, que nós temos muita importância quando a gente fala desse leque de terapias manuais aí, tá? Isso é muito bom que você conheça, porque e tem habilidade, não só conhecer, mas ter habilidade em aplicar essas técnicas, principalmente essa simples, que é o Maitland, né, que em teoria é mais simples, porque você tem um recurso em mãos aí rápido, prático, para poder aplicar tratamento do paciente, ok? Eu acredito que muita coisa foi esclarecida para vocês aí hoje, tá? E quando a gente partir para a prática, a gente vai ver isso bem, de uma forma assim, bem real, tá? Então eu vou deixar aberto agora para a galera poder fazer pergunta para eles, tá bom? Fica à vontade aí, pode abrir o microfone aí. Aí se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário para eles, para mim, né? Para que a gente possa ter esse momento aqui de interação. Fique à vontade aí, por favor. Não fiquem tímidos. Exato. Deu para entender, galera? Acho que não deu pra entender. Quem vai ser o Tem primeiro a alguém responder? ouvindo a gente ainda? Mas todo mundo deixou ligado e saiu fora. Tava chato assim, dormiram na frente do celular. A galera tá na aula. E aí, Jaque, tranquilo? Alguma dúvida? Beleza. Comigo tudo tranquilo. Leandro, Larissa? Sara? Por aqui tá tudo tranquilo também. Deu pra entender? Eu não, falei que eu só vou ouvir hoje. Tranquilo, Não tranquilo. tô Muita entendendo a graça, informação para não. absorver, Não mas tô. bem tranquilo. Entender direitinho? Ficou alguma coisa mal esclarecida, gente? Alguma coisa que vocês podem achar que as perguntas que vocês têm, alguma dúvida, seja uma pergunta besta, mas não é, entende? Qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, vocês têm que perguntar. Vocês estão agora no momento de teoria que vai ser muito importante lá na frente. Então, qualquer dúvidazinha que vocês tiverem, vocês perguntem, que a gente esclarece, e aí vai te ajudar mais lá na frente. Não precisa ter vergonha nem nada do tipo. Tá todo mundo aqui junto para aprender. Então, lá vai chumbo. Deixa eu perguntar para você. Chumbo. No momento que você foi fazer o tratamento na mulher lá, que ela te xingou, qual foi a sua segurança? Cara, na verdade, o que acontece? Você tem que mostrar segurança no que você faz para a pessoa. Caso contrário, ela nunca mais volta a olhar na sua cara, nem na rua, nem nada. Então, exemplo, eu acho que durante minha trajetória eu nunca tive insegurança com relação a nada.
em nenhum campo de estágio, nem nada do tipo. Eu tremi um pouco na base em hospitalar, porque eu estava passando por problemas assim pessoais e que me afetaram. Meu primeiro paciente foi um idoso, então me afetou. Mas, tirando isso, eu confio plenamente em tudo que eu estudei. Eu passei e passo ainda muito tempo estudando, então eu sei da minha capacidade de tratar o paciente. Como o Tássio falou, se eu não tiver aptidão para tratar o paciente, eu vou encaminhar ele para outra pessoa sem vergonha nenhuma. E eu já sabia que ela ia me xingar. Porque ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de desconforto. Verdade. Só que às vezes a gente tem que tirar o paciente do conforto, entende? Tá certo. Mesmo porque já alisar paciente, isso não resolve nada. Tem que ter pegada mesmo. Quase isso. E você vai. É isso aí, garoto. Esse paciente que você vai quase praticamente brigar com ele, porque tem o tal do Google, o paciente chega lá, mas no Google tá assim, entendeu? Tirando toda a sua autonomia, essa autoridade, aí te dá vontade de falar, então vai lá se tratar lá pela internet lá. Mas é complicado. É bem complicado. Às vezes vão ter situações desse jeito, sabe? Os pacientes, eles vão, como o Heraldo falou, eles vão reclamar da dor. Mas aquilo vai ser temporário. Se a técnica está sendo aplicada corretamente, foi feita uma avaliação correta e aquela técnica ela foi elencada de forma correta para cumprir aquele objetivo, a questão da dor ou de um novo processo inflamatório pode acontecer, mas tem um tempo para que você dê, né? E vai ter uma melhora, vai haver uma melhora. Tá? Eu mesmo já tive problemas assim com o paciente e tal, mas eu sabia daquilo que estava aplicando. E é o que o Heraldo falou. Acontece ali depois de 1 ou 2 dias, ou ele fez hoje na segunda, na quarta-feira ele está voltando e ele vai falar que não, hoje eu tô super bem, senti um pouco de incômodo lá, não ficou legal e tal, mas agora eu tô ótimo, parece que tirou com a mão, literalmente, né? Parece que tirou com a mão, né? Então, vão acontecer essas situações. Você tem que ter a segurança. A sua segurança, ela vem exatamente de você estar estudando. Né? Você se preparar para poder fazer aquele atendimento. Por isso que eu te falo, se você não conhece a determinada técnica, né? Eu vou aplicar na pessoa um Mulligan, mas eu nunca estudei um Mulligan, então eu não posso nem cogitar usar isso. Né? Então, eu tenho que me preparar, eu tenho que ter um preparo. Né? Porque naquilo que eu estudei, naquilo que eu me preparei, ali vai estar a minha segurança. É lógico, a gente sempre treme um pouquinho na base, com a reclamação, com o que o paciente vai achar. Mas a gente vai ganhando, com o tempo a gente ganha aquela malandragem, cintura, né? Para poder envolver o paciente ali, para saber explicar, ganhar ele na lábia, né? Um pouquinho, porque às vezes precisa um pouquinho de lábia. Né? Lembre que sempre tem um componente mental, emocional, psicológico dele. Muitas vezes essa dor dele não é nem física, a dor está aqui. E aí ele só quer uma pessoa para escutar. Ele quer uma pessoa que, quando tocar nele, né, ele vai sentir que aquilo é um carinho, é um afeto, que ele está, de repente, precisando. Então, as coisas vão se encaixando aos poucos. Você entende cada paciente, cada perfil com o passar do tempo. E com terapia manual nem se fala, porque é toque, né? Lembra que a gente falou lá na aula de massagem, gente? O toque, ele é muito importante. Por isso que a gente tem que ter o cuidado de estabelecer uma relação muito legal com o paciente, principalmente quando a gente faz técnica manual. Porque a gente vai estar tocando nele, a gente está meio que invadindo a privacidade dele, e isso vai criar um vínculo. E a gente tem que fazer de tudo para que esse vínculo seja o mais positivo possível, né? Porque isso vai surtir efeitos muito benéficos para o nosso tratamento. Tá certo? Ok. Mesmo porque, como aplicar a injeção, né? Às vezes tem pessoas que vai aplicar a injeção, aí os pacientes falam assim, eu não quero fulano de tal porque tem a mão pesada. É diferente da fisioterapia, né? Porque a fisioterapia, você tem que ter pegada mesmo, pegar com vontade.
Dependendo da situação, tem que ter pegado. É isso? É o que minha professora dizia, e eu repito para o pessoal, gente, às vezes vai doer, mas às vezes não vai machucar. Então, muitas vezes vai estar a dor ali, Verdade. né? A gente tem que tentar avançar um pouco no limite do paciente, mas a gente vai tentar fazer sempre o melhor para ele, certo? Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ó, nós temos outra visita importante na área aí já. Tá nóis. Boa noite, boa noite. Mas que aula recheada de participantes ilustres. Boa noite, José Gustavo. Tudo bem? Acabei de ter um aprendizado aí com a Sebastiana. Ô, Rodrigo, quem é a Sebastiana, gente? É aluna nova, Sebastiana? Sebastiana é Pombinha. Essa aula é de RTM, né? É RTM. A turma são quantos? É pequena a turma, né? Na lista são 13. Ah, então tá com a participação boa aí, 9 pessoas, 8 pessoas participando, né? Praticamente. A gente tem três convidados, com você 4 aí hoje. Então tem que falar para o pessoal participar. Tá todo mundo participando aí das aulas, pessoal? Rayane? Já estão fazendo intervalo já estão. É Gugu que tá falando? É Gustavo? Sou eu mesmo. Oi, meu amor. Tudo bem? Aqui fica fácil de fazer visita na sala de aula, porque é só pegar o link e acessar, tá vendo? Exato. Passando só para dar um alô mesmo, né, dizer que a gente está aí acompanhando todo esse processo, estamos ansiosos também para voltar para a sala de aula, mas a gente está vendo que a situação, cada dia que passa, tá mais perigosa, né? E aqui a gente está com a nossa segurança, o nosso conforto da nossa casa. A gente está à disposição de vocês, o que precisarem, né? Conte com a gente, mantenha o foco e a determinação aí, que rapidinho isso passa e a gente não tem prejuízos, né? A gente retoma esse tempo que a gente perdeu e a gente dá sequência aí no nosso aprendizado, que é contínuo, né? Achei super bacana aí a iniciativa do Rodrigo de convidar 2 profissionais exemplares aí de destaque na profissão e que, por acaso, são nossos ex-alunos, né? E que já trabalham conosco e já têm uma experiência profissional. Então, muito bacana. Agradecer também o Tássio e o Heraldo, obrigado aí pelas suas contribuições com a turma. E é isso aí, pessoal. Bons estudos para vocês, viu? Parabéns, professor Rodrigo. Muito legal, e estamos juntos, torcendo para que passe logo essa pandemia e que todos fiquem bem e que a gente retome nossas aulas na faculdade, né? Com nossos contatos próximos, né? O mais breve possível. Eu já não aguento mais essas aulas online, meu Deus. Não é mole não, eu sei que não é mole não. Eu preciso ver gente, eu preciso tocar no povo. Eu costumo dizer que universidade é o universo do conhecimento, que é mais do que somente o conteúdo que a gente aprende, né? Mas é a troca de experiência, é a convivência, as amizades, né? Tudo isso faz parte da faculdade e é algo que a gente sente tanta falta, né? Porque o conhecimento, se a gente buscar, se a gente for disciplinado e estudar, o professor se torna um direcionador ali para guiar o que a gente tem que aprender. Mas se a gente tiver autonomia e disciplina, a gente vai longe.
mas a universidade faz tanta falta por causa desse contato, desse carinho, né, dessa proximidade com as pessoas que tanto faz falta para a gente, né? Mas em breve a gente vai estar junto de novo, se Deus quiser. Pessoal, um grande abraço, obrigado, Rodrigo, aí pelo convite, bom ter esse contato com vocês, bons estudos, viu? Eu estou a um clique aí do WhatsApp, é só mandar mensagem no que precisar, trabalhando todos os dias. Valeu, Gustavo, obrigado pela visita aí. A gente espera que a gente continue aí, né? Que passe rápido essa situação, como você falou, e a gente possa voltar em breve aí, todo mundo junto. Obrigadão pela presença aí, tá bom? Valeu, um abraço, boa aula para vocês. Um abraço. Ó, e tem que saber aplicar injeção, não pode ter a mão pesada, não. Muito bom. É só deixar a pombinha aplicar. É só deixar. Valeu, Nada obrigado. disso. Eu tenho, para aplicar injeção, eu tenho a mão levinha. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau. professor. Aquele abraço. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Pois então, gente, tranquilo aí, todo mundo gostou da aula, achou bem legal aí. Interessante. A ideia é que a gente repita isso, tá? Não sei se na semana que vem a gente consegue fazer, porque a gente tem que dar sequência em assuntos, mas eu vou ver. Se tiver a presença, né, de convidados, ou deles, ou de outros, eu aviso para vocês no dia, tá? Mas a gente vai tentar fazer essas participações aí para que a nossa aula fique mais legal. Eu acredito que vocês tenham gostado aí dessa participação, tá? E que possa ter um aproveitamento melhor, tá certo? Ô, Rodrigo. Ok, Uma sugestão. Uma sugestão, Diga. Rodrigo. Caso a gente volte ainda esse ano e se der tempo nesse semestre, você poderia fazer o convite, não todos de uma vez, né? Mas em algumas aulas, você fazer o convite para eles em sala de aula, para bater papo com a gente. Com certeza. Pessoalmente, né? Fisicamente e tal. É. Porque seria vantajoso pela troca de informações, de experiências deles que acabaram de sair. Seria uma boa. Sinceramente, falo por mim, essas aulas online não me enchem os olhos, não. Eu entendo. Mas, assim, pode deixar. Isso aí já era uma coisa que eu já tinha em mente, assim, estava cogitando, sabe? Até porque eles estão lá com a gente, eles são preceptores da clínica, então tem dias que eles estão lá atuando no estágio e tal, e de repente eles permanecerem para participar de uma aula ou outra lá com a gente, tá? Mas já fica o convite aí para o Tássio, para o Heraldo, né? O pessoal já está querendo, tá? A gente vai programar isso sim, tá bom, Léo? Na tranquilidade. Vamos marcar um aulão lá de mobilização, manipulação, seminário de quiropraxia, qualquer coisa do tipo. Pode contar com a gente. Com certeza. Então, aula pessoal, prática. Vai ter uma programação de aula prática, né? Digamos que a gente tenha a finalização dessa suspensão, né, das aulas aí nesse próximo mês, provavelmente vai ter uma programação para as aulas práticas da gente e tal, e a gente combina tudo certinho, tá certo? Ok. Então, no mais, né, agradecer ao Heraldo e o Tássio por estarem aí com a gente hoje, tá? Eles não pensaram duas vezes quando eu fiz o convite, né? E eu acho muito legal a participação deles, tá? Então, Tássio, Heraldo, deixa a mensagem final de vocês aí para a galera. Eu falo para vocês estudem muito, todo dia, sempre. Conhecimento é infinito, sempre vai faltar alguma coisinha. Tenha humildade em querer aprender com o próximo e em compartilhar conhecimento também. Nunca guarde para você, não. Compartilhe, que você vai ajudar muita gente e você também vai ser presenteado com mais conhecimentos de outros profissionais. Não tenha vergonha. Pô, aquele cara lá sabe muita coisa, mas eu não sei quase nada, estou com vergonha de perguntar. Não tenha vergonha, não, porque eu faço isso até hoje. Até hoje eu tiro dúvida aí com o Heraldo, com o Rodrigo.
sem vergonha nenhuma. Estudem bastante e boa sorte aí nessa caminhada. Eu falo isso sempre para os meninos no dia da prova, para compartilhar a informação. O ninja aí. Compartilhar conhecimento. É o ninja. Meu Deus. Né? Temos um pai do Miguel nessa turma também, bicho. Sim, senhor. Galera, primeiro, agradecer a quem ficou aí ouvindo a gente. Espero que vocês tenham absorvido um pouco do que a gente sabe. Agradecer novamente, Rodrigo, pelo convite. Como o Tássio falou, tão importante quanto buscar conhecimento é você transmitir conhecimento. Transmitindo conhecimento, você ajuda as outras pessoas a melhorarem, não só profissionalmente, como pessoalmente também. E desejar para vocês sorte nessa caminhada. É uma profissão muito prazerosa. Provavelmente a gente se encontra aí pela vida, aí, uns trabalhando em uma área, outros trabalhando em outra, mas no mais, desejar uma boa noite para vocês, uma boa caminhada. Estudem muito. Lembrem-se, anatomia a gente estuda todos os dias, tá? Ninguém aprende anatomia do dia para a noite. Não é só decorando para a prova que a gente aprende. Então, estudem bastante. E é aquele velho ditado: não adianta você saber muito e não saber aplicar o que você aprendeu. Uma analogia bem simples para vocês. Não adianta eu ter uma caixa de ferramentas inteira, cheia, e pegar um prego para parafusar, e pegar um martelo para parafusar um parafuso na parede. Fica a reflexão aí para vocês. Um grande abraço e boa noite. Boa noite e obrigado. Nós gostamos. Eu gostei da sua iniciativa, do que as suas experiências. Foi bem gratificante. E vai nessa força, porque Deus é contigo. Amém. Eu não gostei, não. Ele me chamou de Zé do Mingué. Ó, tá acabado. Zé não é pai. Pai do Miguel. A gente ainda vai se conhecer, viu? Vou tirar esse negócio a limpo. Léozinho, esse Léo não é brincadeira. A gente finaliza a nossa aula aqui, então. Obrigado, que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus aí e até semana que vem, tá bom? Boa noite, Rodrigo. Valeu, gente. Fica com Boa Deus. noite.